Fala pessoal, voltando aqui para essas aulas introdutórias de filosofia, lembrando que elas estão destinadas aos meus alunos do ensino público do Rio Grande do Norte. Então, para quem está entrando aí por acaso e está acompanhando meu canal por causa das lives ou outros vídeos, vai entender que estão sendo publicados vídeos paralelos com outra finalidade. Então, não há problema, você assista, beleza, não tem qualquer problema quanto a isso, porém você vai ter que estar atento aí ao que está sendo publicado, porque eu não estou conseguindo limitar o acesso específico dos alunos do Rio Grande do Norte a essas aulas. Tem que deixar público mesmo por causa de um problema de edição, né? Eu não sou lá o grande gênio nesse tipo de atividade. Sendo assim, vamos lá. Olha só. Hoje nós vamos entrar no estudo de um tema que eu gosto demais, sou suspeito para falar, que é o mito. Eu procurei intitular a seguinte aula com esse título: o conhecimento mítico religioso e o seu valor na composição do conhecimento intuitivo. Então vamos por parte. Por que conhecimento mítico religioso? É a mesma coisa? É uma coisa só? E o que é que vai implicar no conhecimento intuitivo, né? O saber intuitivo, né? Então, assim, só para a gente tentar fazer um tipo de extração qualitativa do que há de melhor no título. Então vamos lá. Por mito, eu me refiro a um tipo específico de narrativa que dá sentido aos seus portadores. E a religião, de certa maneira, ela se alimenta dos mitos. O mito é a substância do corpo doutrinário de uma religião. Então, grosso modo, não existem religiões sem mitos, e mitos não são sinônimos de mentira. Vou entrar em detalhes com vocês em relação a isso, mas é nesse ponto que mito e religião se encontram. A religião é um corpo doutrinário, é um conjunto de preceitos, muitas vezes simbólicos, morais, práticos, destinados a orientar a vida de seus adeptos. Os mitos são as narrativas que dão vida, que dão substância, conteúdo a grande parte das tradições religiosas. Então, de forma bastante simplória, podemos dizer que os mitos não existem sem a religião e a religião não existe sem os mitos. Isso não é pacífico, existem autores que vão discordar desse debate, mas é aquele tipo de coisa. Dentro da filosofia não existe como um acordo, né? Tudo existe dentro da discordância, mas a filosofia transforma esse tipo de discordância em algo qualitativo, em algo que pode ser literalmente debatido e contribuir para o incremento, a evolução, o progresso do pensamento. Então, no segundo momento, né, como é que o mito e a religião contribuem com o conhecimento intuitivo, ou melhor, o que é conhecimento intuitivo? Parece uma palavra muito vaga, né? Porque nós utilizamos a palavra intuição para designar essas coisas sem explicação, às vezes um instinto, um sentimento que me leva a fazer qualquer coisa de maneira quase que irracional. E há algum sentido nessa afirmação, ou nessa suposição, porque a intuição é o conhecimento não mediado. Lembrem-se, a intuição é o conhecimento não mediado, não racionalizado. É o conhecimento que independe de lógica. É o conhecimento, portanto, imediato. Imediato significa isso, não mediado. Sem mediação, sem lógica e etc. Sendo assim, mito e religião fazem parte desse conhecimento intuitivo, portanto, imediato, que nós exercemos, colocamos em prática todo santo dia. Exatamente, todo santo dia. Porque todos os dias nós julgamos certas coisas como sendo boas e más, justas e injustas, éticas e antiéticas, ou imorais, legais e ilegais. E esses juízos, eles são fortemente marcados tanto pelos mitos quanto pelas religiões, ou ainda por essa tradição mítico-religiosa que está na base da nossa forma de ver e viver. Isso é muito importante. Mito e religião são as duas formas de conhecimento ou uma longa tradição epistemológica, vou falar com palavras técnicas assim, uma longa tradição epistemológica que contribuíram decisivamente para a composição, para a formação, para o incremento
da nossa forma de pensar, para aquilo que nós somos hoje em dia, para o bem ou para o mal. E isso porque nem sempre, e eu falo isso como uma pessoa religiosa, as tradições mítico-religiosas, elas contribuem de forma construtiva com a nossa vida, infelizmente. Existem pessoas muito más dentro das tradições, né? Dentro das instituições religiosas. Então, é preciso que a gente tenha autonomia, tenha independência daquilo que somos, daquilo que devemos fazer, para que a gente não se torne, por assim dizer, vítimas de pessoas maliciosas, às vezes psicopatas, que se aproveitam do valor, do peso que a religião tem para uma pessoa de fé, justamente, e acabam influenciando, acabam envolvendo a vida dos outros e se aproveitando desse peso, né, dessa força que essa tradição tem para manipular, para interferir na política, para interferir na sociedade, para lucrar. Então, é nesse sentido que a religião entra em contraste, poderíamos dizer, entra em tensão com a tradição filosófica, porque a tradição filosófica vai justamente gerar ou cultivar uma autonomia que independe de instituições, de regras gerais, etc, etc, etc. Olha só, mito, né? Já falei aqui com vocês que o mito é um tipo de narrativa, mas sendo bem conceitual, né? A filosofia trabalha muito com essa questão do conceito, né? Com a definição. Não há nada mais filosófico no sentido pleno da palavra, socrático da palavra, como um dicionário. Então, assim, o que é um mito? Basicamente, é uma narrativa que procura fundamentar a formação do cosmos, os fenômenos naturais, as relações sociais e a conjuntura da vida como base em forças sobrenaturais. Mito, grosso modo, é isso. É uma narrativa mágica, é uma narrativa que busca explicar a origem e a consumação do mundo como conhecemos, baseando-se na suposição de que forças sobrenaturais teriam contribuído definitivamente com, com esse processo, com esse mundo. Então você tem aí ao longo da história inúmeros mitos. A mitologia nórdica é composta diversos mitos, né? E a partir daí a gente já pode fazer uma distinçãozinha. Estudar mito não é estudar mitologia. Estudar mito pode implicar sim no estudo da mitologia, porque é justamente aí que se diferem. Mitologia é o estudo ou muitas vezes a composição bastante orgânica, bastante bem organizada de mitos ao longo de uma tradição. Então nós temos, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia germânica. Poderíamos também citar mitologias indígenas, porque você tem aqui uma conjunção, organização de mitos por profissionais da antropologia, da sociologia, que vão meio que justamente organizando para que você tenha uma sistematização. Você consiga ver mais sentido nesses mitos que sempre existiram ao longo de milênios, ao longo de, às vezes, centenas, milênios, guiando, norteando a vida das pessoas. Então, enquanto os mitos são essas narrativas, a mitologia é a organização sistemática que alguns profissionais de áreas como a sociologia, a antropologia, vão fazendo dessas tradições, beleza? Porque na cabeça dos antigos, das sociedades antigas, esses mitos às vezes não existiam de forma organizadinha como nós conseguimos acessar hoje em dia através de um livro. Tem até um livrinho aqui, deixa eu ver se eu acho. Olha aqui, tá vendo? Olimpo, a saga dos deuses, né? Então você vai ver que num livro como esse nós temos o quê? Um amontoado de mitos muito bem organizados que vão desde, meu amigo, os momentos preliminares dos deuses lá na mitologia grega, passando até o último momento desses mitos. Você tem um sumáriozinho, você tem toda uma organizaçãozinha que, na cabeça dos antigos, das sociedades antigas, isso muitas vezes não existia. Eles não tinham acesso a um livro como esse. Os livros que apareciam para os antigos eram como esse aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Aí, tá vendo? A Ilíada ou a Odisseia, né? Literatura básica, literatura clássica, considerada uma das primeiras, as primeiras obras literárias do mundo ocidental e
qual é o valor dessas obras, né? Os mitos são organizadinhos dentro dessas obras? Não. Essas obras são grandes textos que retratam determinados momentos da história grega e mesmo assim são momentos retratados de maneira bastante mitológica e os mitos acabam emergindo justamente nesse contexto. Mas a mitologia é justamente uma organização bem sistematizada desses mitos, porque isso tudo que nós temos acesso hoje em dia não era bem assim naqueles tempos. Às vezes a pessoa só tem acesso aos mitos da sua tradição religiosa. Se a sua comunidade, a sua sociedade, a sua aldeia só cultuava um determinado deus, como o deus Apolo, o deus Ares, o deus, a deusa Atena, etc. Então, às vezes, eles tinham ali um conjunto de narrativas limitados àquele povo, que faziam sentido para aquele povo. E não essa estruturazinha mitológica, bonitinha, como nós hoje em dia temos acesso por meio de livros. Mas o que é que isso nos diz? Nada mais que vamos estudar agora é um conceito, é o conceito de mito, a definição de mito para além da mitologia. Eventualmente a gente vai mergulhar assim numa discussão mitológica para que fique bem claro na sua cabeça o que é um mito na prática, na vida dos povos antigos, das sociedades antigas. Mas o que a gente está estudando aqui é o conceito, a definição. Então olha só, essa aí é uma imagem clássica, né, do mito de Teseu. Teseu é um herói que na mitologia grega ele é responsável por matar o Minotauro e todo mundo conhece a figura do Minotauro, né? Todo mundo já viu ou em um game, ou em um desenho, ou em um filme, a figura do Minotauro. O mito é uma imagem que está enraizada no nosso imaginário popular, justamente porque a nossa sociedade se originou justamente lá do mundo antigo, diretamente dos gregos. Não apenas, mas sim temos um vínculo orgânico, cultural e social lá do mundo grego. E é nesse sentido, olha, que primeiro ponto. Primeiro ponto, eu vou aumentar até minha cabeça para ninguém ficar com dúvidas aqui. Olha só, gente. Mito não pode ser considerado sinônimo de mentira. É por isso que eu deixei bem claro aí. Ó. Mito não é sinônimo de mentira. Mito não é mentira. Estou repetindo aqui para ficar bem claro. Beleza? Ah, professor, mas por que hoje em dia nós nos referimos a uma pessoa, a um político, ou mesmo a certas situações com o mito inferindo justamente a mentira? Justamente porque os mitos, muitas vezes, são metafóricos. Então, os mitos são uma forma de verdade. Os mitos são uma maneira de se referir ao real, não a verdade no sentido científico da palavra. Então, quando nós temos a história de Teseu matando o Minotauro lá na narrativa grega, nós não temos uma história que retrata um fato. Nós temos uma história metafórica, alegórica, que traz para a nossa vida um conjunto de lições. E era isso que o mito fazia naqueles tempos. Ele tinha um papel metafórico, ou seja, referencial, ele tinha que ser interpretado, ele tinha que ser vivenciado. Claro que na cabeça dos povos antigos, provavelmente eles acreditavam sim, provavelmente, isso também é discutido. Mas hoje em dia, obviamente, nós não acreditamos, mas nem por isso um livro como a Odisseia ou a Ilíada perdem o seu valor, porque as lições que emergem desses mitos são fantásticas. Olha, e é nesse sentido, gente, que o mito é igual a narrativa. A palavra mito pode ser traduzida como narrativa. Então, quando a gente pode olhar aqui em cima nessa parte, narrativa que procura fundamentar, é isso mesmo. Os mitos são narrativas. Os mitos são histórias que buscam justificar um conjunto de coisas. Pode ser a nossa vida em sociedade, uma estrutura política, a origem do universo, um modo de vida, o porquê da gente ter que viver segundo certos padrões. Os mitos são narrativas. E os mitos não podem ser considerados mentiras porque essas narrativas foram a base de subsistência de gerações inteiras ao longo de milhares de anos. Não é modo de falar. Então é errado você chegar e dizer que uma narrativa que dava um monte de lições e moral e foi responsável por conseguir deixar as pessoas bem ao longo da vida, fazê-las sobreviver. E é irresponsável e é enganoso dizer que essas coisas são mentiras.
Ah, professor, mas não existem seres humanos com cabeça de touro que devoram outros seres humanos. Aí é que tá, gente. Podem não existir monstros como o Minotauro, podem não existir figuras míticas como os centauros e as sereias, mas essas figuras são metafóricas. Então, monstros, no sentido estrito da palavra, como o Minotauro, não existem, mas monstros humanos existem. Figuras tenebrosas, escatológicas, sinistras, disfarçadas em pele humana, existem e estão entre nós. E é nesse sentido que o mito fala de maneira alegórica sobre monstruosidades que estão muitas vezes ao nosso lado, vivendo conosco e também nos guia no enfrentamento dessas monstruosidades, porque essas narrativas não são feitas apenas para nos dar medo, mas para nos orientar, como é o caso de Teseu, um herói, um guerreiro que vai lá e consegue vencer o monstro. É por isso que essas narrativas não podem ser consideradas mentiras. É bastante similar ao papel que uma história fantástica, ao exemplo de um conto de fadas, né? Temos aí a Chapeuzinho Vermelho. O que é que aquela narrativa tem a nos dizer? Em termos educacionais, não confiar em estranhos. O perigo ronda as nossas vidas. É mentira? De forma alguma. A história se lida de maneira estrita, rigorosa, simplória, ela se torna mentira. Mas dizer que aquela historinha em si é mentira é errôneo. E é por isso que a história se torna verdadeira. O conto de fadas, ele não é uma verdade, no sentido lógico da palavra, científico, mas é, sim, uma história que retrata uma verdade. E é por isso que os mitos, de certa maneira, são ou trabalham no mesmo sentido que os contos de fada. Existe uma ligação aí. Não é a mesma coisa, mas existe uma ligação. Beleza? Eu acho que muitos de vocês devem saber, mas a palavra Minotauro vem de Minos, rei Minos. Rei Minos era o rei de Creta, uma ilha que fica abaixo do continente grego, até hoje existe, né? A ilha de Creta, hoje em dia já é considerada território grego. Na época ali era uma área de tensão e Creta era dominada por esse tirano, Minos, e em determinado período essa região passou por uma tensão climática, o que incorreu justamente na possibilidade de que Minos, o tirano, perdesse o seu poder sobre a ilha. O que é que vai acontecer? Esse rei, que era um cultuador do deus Poseidon, se não me falha a memória, ele vai e faz uma promessa. Ele faz um juramento ao deus de que se ele resolvesse todos os problemas climáticos, geográficos, sociais do seu reinado, ele sacrificaria o seu mais belo touro. Exatamente, ele sacrificaria o seu mais belo touro. E a pergunta que fica é o seguinte: o que, é que tem a ver o touro, né? O que é que tem a ver o touro? Isso, gente, porque até hoje um animal, né? Um animal de raça, um animal que serve ali para procriação, quem vive no interior, quem tem contato com pessoas que vivem no interior sabe muito bem disso. Um animal de raça é muito caro. Na época era mais caro ainda. Era como você ter, meu amigo, um tanque de guerra na época que você combatia, que as guerras eram combatidas com pedaços de pau. Então é uma coisa caríssima, tipo assim, uma vantagem comercial absurda, porque o touro ele poderia ali gerar inúmeros e inúmeros filhotes com uma qualidade genética tão boa quanto. Claro que eu estou usando aqui palavras modernas, mas qual é a lição? Minos promete ao deus Poseidon que ele sacrificaria o mais belo animal e, em última instância, Poseidon atende ao pedido de Minos. Resolve todos os problemas da ilha, mas em contrapartida, Minos, muito mala, dando uma de brasileiro, o que é que ele faz? Ele resolve quebrar o juramento. Exatamente. Minos decide dar uma de mala, quebra o juramento, tenta substituir o touro que ele tinha, que era um animal de raça muito bem avaliado, mas Poseidon é um deus e ele não caiu na balela de Minos. Mas Poseidon ele não simplesmente ele queria chegar lá e tocar o terror. Ele é sem vergonha, ele é safado. O que é que ele pensou?
Vou sacanear Minos para que ele nunca mais se esqueça. O que é que ele vai fazer? Ele enfeitiça a cabeça da esposa de Minos e ela acaba se apaixonando pelo touro. Exatamente. Ela se apaixona pelo touro e ela tem uma relação sexual com o animal. É isso que o mito nos diz. E dessa narrativa nasce a figura de Minotauro. Minos pensa que sua esposa está grávida de um descendente e quando o filho nasce, a criança nasce, na verdade ela era um monstro. Um monstro, filho do pecado do rei Minos. Olha só. O que é que essa narrativa quer nos dizer? Muitos de vocês podem estar ouvindo isso pensando, poxa, professor, que viagem danada, o que isso não quer dizer? É genial, pô. Porque o que a narrativa nos diz é que o governante, as palavras de um político, as palavras de um governante, têm mais peso que as palavras de um cidadão comum. Se um governante faz um juramento e não cumpre, essa falta de cumprimento se torna um pecado que todos na sociedade vão pagar. A quebra de juramentos, especialmente juramentos religiosos por parte de um político, que é uma figura de autoridade, que é responsável pelo bem-estar de todos na sociedade, incorre na destruição de toda a sociedade, porque é isso que acontece com o monstro. Ele sai destruindo a cidade, matando pessoas. Minos se vê forçado a trancafiar esse monstro em um labirinto, e daí que vem um labirinto do Minotauro. E mesmo assim, para que o touro ficasse quieto, para que essa monstruosidade conseguisse ser mantida lá, ele tinha que sacrificar pessoas jovens, né? Tem que ser isso, né? Jovens virgens. Mas ou seja, todo mundo paga pelo pecado do governante. Todos pagam pelos erros do político, do governante, do príncipe, como dirá Maquiavel. É por isso que os erros de um político têm mais peso que os erros de um civil. A corrupção exercida no âmbito político é muito mais impactante, significativa e pecaminosa do que a corrupção feita por uma pessoa lá embaixo, um ladrão de galinha. Você equivaler o erro de um político que rouba milhões e o erro de uma pessoa que pouco fez e que muitas vezes é forçada a fazer por causa de suas condições é um erro grotesco. Olha como esse mito, viagem, delirante, tem a nos dizer. É genial. A narrativa, de maneira alegórica, ela fala sobre a nossa vida. Ela fala sobre os nossos dias. Ela fala sobre a nossa condição. Isso é espetacular. E o que é que nós podemos tirar só para esse primeiro momento, gente? Isso significa dizer que os mitos são narrativas que serviram de base para a educação dos antigos. Eram com essas narrativas que eles eram educados. Não existia livro didático. Existiam mitos. Então, como é que o pai ensinava seus filhos? Ele contava uma historinha. E essa historinha, claro, precisava ser interpretada, era a base para você aprender a falar, depois, posteriormente, escrever. Era a base da própria política. Então, era um mito que era a base de toda a sociedade antiga. Era a primeira forma de conhecimento das sociedades antigas. E é nesse ponto que vai surgir a atenção posterior com a filosofia. Na próxima aula a gente vai entrar em detalhes, mas já deu para você perceber aqui em que sentido nós podemos falar de mito. Não são mentiras, pode botar aí, ó. Mito não é igual a mentira. Mito é igual ao quê? Narrativa. É uma forma de se referir à verdade. Na próxima aula a gente aprofunda esse tópico, vamos tentar dar maior organicidade, maior sentido a essa discussão, para que você não fique voando, e acho que você vai gostar pra caramba desse tema, né? Porque ele é muito apaixonante, beleza? Valeu, um abraço, até mais.